Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje é sempre com muita alegria que eu trago uma pessoa que é muito mais do que um entrevistado, mas um grande amigo que eu consegui trazê-lo aqui hoje. Eu digo grande amigo porque realmente ele é. E eu estou falando de Jorge Brandão. Jorge Brandão, meu grande amigo, que prazer tê-lo sentado nessa cadeira para a gente bater um papo sobre espiritismo. Que legal. A alegria e o prazer é todo meu. Tu sabe que é decoração. Eu sei, né? eu sei. Nós temos longas conversas nas padarias da vida sobre a nossa querida doutrina espírita. É verdade. E o nosso objetivo é o mesmo. É né? isso. Divulgar, né? Divulgar de uma maneira prática, de uma maneira clara, para que todas as pessoas possam entender a nossa querida doutrina e fazer uso, né? Porque faz a diferença na nossa vida. Brandão, a gente combinou que a gente iria falar sobre N assuntos, mas eu vou iniciar te perguntando o seguinte: na doutrina espírita, no espiritismo, o que é equilíbrio interior, por exemplo? Bom, é algo que nós buscamos, né? O equilíbrio interior é algo muito importante que nós buscamos, que é equilibrar, né, a razão com a emoção. Né? E para isso, né, para nós conseguirmos fazer esse equilíbrio, é importante que a gente se conheça, né? Que nós façamos um trabalho de autoconhecimento. Porque então, a partir desse autoconhecimento, humildemente, nós vamos ver aquilo que nós precisamos melhorar e também ver aquelas nossas virtudes, né, que todos nós temos. Né? Então, quando nós conseguimos equilibrar a emoção, a razão, e quando nós traçamos um objetivo na nossa vida, fica mais fácil nós mantermos esse equilíbrio, porque nós somos desafiados, né, Jader? Todos os dias a gente tem situações que a gente é desafiado. Né? O mundo parece que está nervoso, né? Está ansioso, né? E nós também temos os nossos defeitos, e é claro que em algum momento nós também vamos nos desequilibrar, mas mantendo esse trabalho interno constante, nós vamos nos manter equilibrados o maior tempo possível. E te pergunto o seguinte: a doutrina espírita, ela como é que eu vou te perguntar? Ela explica como a gente se mantém mais equilibrado? Ela te dá um caminho, por exemplo? Sim, ela é como um GPS, né? É como uma bússola. Ela nos aponta o caminho. Ela nos responde aquelas perguntas que a humanidade há milênios vem buscando responder, que é: da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, né? E quem somos. Né? Então, quando a gente consegue responder essas perguntas, né, sabendo que nós somos criados por um Pai de amor e bondade, né, que nos fez simples e ignorantes, mas nos deu todas as condições para que a gente chegasse à perfeição, que é o nosso destino inevitável. Né? Agora, atrasar esse caminho ou acelerar está nas nossas mãos, ou está nas nossas pernas, né? No nosso caminho. Perfeito. Agora, a gente sabe que
os espíritos também, assim como nós, enquanto pessoas encarnadas, como seres materiais, nós temos uma idade, correto? Uns mais novos, outros mais velhos, mais antigos, mais jovens. Os espíritos também têm as suas idades, digamos assim. Aí eu te pergunto, o equilíbrio emocional e espiritual depende da idade do espírito? Se ele for mais velho, ele vai ter mais equilíbrio emocional e espiritual, digamos? Bom, não só da idade, né? Eu acredito que não só da idade, porque não é o tempo, mas o que tu faz usando o tempo, né? Como tu aproveita esse tempo. Eu vou te dar um exemplo simples, né, em relação a isso. Se tu pegar os 5 times de futebol mais antigos do Brasil, 4 estão na 3ª divisão. Né? Então, não sabia disso. Então não é só uma questão de tempo. É realmente claro que o tempo nos favorece no sentido de que a gente pode ter mais experiências, né? Agora, se nós vamos realmente aproveitar essas experiências ou vamos ficar recalcitando, né? Como Jesus disse para Paulo, né? Não recalcites, né? Se nós vamos ficar assim, nós não vamos aproveitar. Então, olha, eu sigo, agora falei em Paulo, né? Um espírito que estava em busca de assassinar cristãos e deu uma virada, né, na vida dele de uma forma espetacular. Né? Deus vê esse potencial divino que todos nós temos, né? E acredita nele. Agora, é claro, nós passamos por dificuldades, por provas, por expiações, que esse é um mundo de provas e expiações, né, para realmente evoluir. Né? Uma pergunta, tu falaste em cima, pegar um link aí dessa última coisa que tu falaste aí sobre o mundo de provas e expiações. Por que, e eu vou falar em meu nome, por que o Jader e o Jorge Brandão também, por que nós tivemos que reencarnar aqui nesse mundo de dificuldade, de problema de toda ordem, de guerras e por aí afora? Pô, será que o pessoal lá de cima lá não podia? Não, o Jorge Brandão e o Jader vão botar num mundo melhor. Por que a gente veio parar aqui, Brandão? Porque esse mundo aqui de hoje, que todos nós que estamos vivendo aqui, todos os que estão nos acompanhando, todos nós juntos, nós estamos no mundo certo para nós. É um mundo que é necessário para nós nos desenvolvermos. Porque quando nós estamos no plano espiritual, quando nós deixamos esse corpo físico, a maioria de nós, tendo condições, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E nós pedimos dificuldades ainda maiores do que que nós vivemos hoje. E são os nossos mentores, né, ou como quer dizer, o nosso anjo da guarda, que diz, não, eu vou te dar um pouco só e ainda tu vai reclamar. Tá certo. E como nós reclamamos? Como reclama? Porque eu, né? Porque tudo eu. É verdade. Então tá tudo certo. André Luiz, na série dos livros de André Luiz, ele diz que no mundo existem injustiças. Existe injustiça, mas não existem injustiçados. Né? Porque ou nós estamos aqui dentro das provas que todos nós passamos para a nossa evolução, ou na expiação. E nós temos ambos, né? E a expiação está ligada a débitos passados, né? Que nós hoje não temos acesso. E não temos acesso por misericórdia divina. Né? Então, realmente, está tudo certo. O melhor lugar para nós é aqui. Jorge, o espírita, e o Jorge é espírita, hein? Eu também. Mas o espírita, ele tem mais equilíbrio emocional do que quem não é espírita? Olha, Kardec nos fala, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, esse comentário é feito, né, que o espiritismo, ele pode nos prevenir. Naquela época se usava o termo de loucura e do suicídio, né? Quando ele for bem compreendido e bem praticado. Né? Então, realmente não é a teoria e não é o rótulo que vai nos fazer diferentes. Né? A gente sabe de
de pessoas que não têm até a religião e fazem um trabalho fantástico, né? Então, nós aproveitarmos essa caixa de ferramentas, né, que o Espiritismo nos dá e colocar em prática, né? Porque senão não tem sentido, né? Não tem sentido se nós defendermos uma bandeira e realmente não fizermos a nossa parte. Mas não seria melhor eu primeiro adquirir meu equilíbrio emocional lá no mundo espiritual, para depois que eu estou bem preparado, Jader, tá pronto para reencarnar, tu tá muito bem preparado, tu não vai rodar em nenhuma matéria lá do mundo espiritual, boa sorte. E por que a gente chega aqui e é esse desastre muitas vezes? Volto a falar, relembrar André Luiz, né, que nos coloca que o que nós aprendemos em 1 hora na teoria, no mundo espiritual, corresponde a muitos anos aqui na Terra, mas nós aprendemos na teoria, né? Nós não temos um corpo físico, nós temos condições, nós temos em contato direto com a nossa própria consciência. Entende? Agora, quando nós viemos para cá, é como se nós fizéssemos na escola ou na faculdade a parte teórica e depois fôssemos fazer o estágio prático, né? E aqui nós estamos fazendo o estágio prático. Aqui realmente nós vamos... Porque nós temos a nossa consciência que nos avisa se nós estamos fazendo alguma coisa certa ou errada, né? Mas ela é sutil. A voz da consciência é bem baixinha. Então nós precisamos ouvir porque dói. Né? Dói quando a gente sente que está no caminho errado, porque a dor tem esse objetivo educativo, né? Porque a dor do corpo físico, se nós temos uma dor de estômago, nós temos que ver que alguma coisa está errada, né? Se nós temos uma dor de dente, nós temos que ver que alguma coisa não está bem. Então a dor nos alerta. A dor na questão mental, se nós tivermos uma ansiedade, uma síndrome de pânico, uma depressão, nós temos que verificar que alguma coisa não está bem, né? Nós temos que ajustar isso. E a pior dor, a dor que mais machuca, que mais dói, é a dor moral. Quando a nossa consciência nos diz, olha, né, o que tu fez. E às vezes a gente tenta embotar a consciência, né? Mas aqui na Terra é o estágio prático, né? Então não teria, vamos dizer assim, valor, né? Porque lá no plano espiritual, nós percebemos tudo o que acontece, percebemos as consequências dos nossos atos, tanto boas como ruins, né? E aqui não, aqui nós estamos aqui para realmente ser testados, né? A produção me disse que o primeiro bloco foi. Mas quero deixar um questionamento para ti, para tu responderes no início do segundo bloco. Eu sou obrigado a reencarnar? Vou repetir, eu sou obrigado. Não, mas eu não quero reencarnar, me deixa mais um tempo aqui. Não, tu tem que ir. Como é que funciona esse negócio lá no mundo espiritual? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque tu falaste no planejamento espiritual. Reencarnatório. Certo? Um planejamento reencarnatório. Então, gente, os meus amigos aqui do mundo espiritual, eu não quero reencarnar ainda, eu não me sinto pronto. Como é que funciona isso lá? Certo? Mas isso tu vai responder no início do segundo bloco, tá? Gente, e com esse questionamento que o Brandão vai pensar agora no intervalo, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão.
São 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E hoje, para quem está chegando agora, quem ligou a TV agora, ou entrou no Facebook agora, ou no notebook agora, no notebook não, né? No YouTube. Depois que eu passei dos 50, eu estou nos 55, é um problema, a memória é um negócio que nos trai muito, né? A mim pelo menos. Eu estou batendo um papo, como vocês estão vendo aí na tela, com meu amigo, meu grande amigo, na verdade, Jorge Brandão. E eu deixei um questionamento para o Jorge no final do primeiro bloco, que é o seguinte: eu ainda estou no plano espiritual, não reencarnei ainda, ou seja, não nasci novamente aqui nesse planeta de provas e dificuldades. Aí eu não me sinto preparado para voltar. Jorge, eu sou obrigado a voltar? Bom, essa pergunta não estava no script. Mas é uma ótima pergunta, né? Porque é importante que a gente possa esclarecer. Primeiro, é o seguinte, nós naturalmente temos medo da morte, mas o Espiritismo matou a morte, né? A morte não existe. Mas mesmo assim, mesmo nós espíritas, né? Se perguntasse hoje, vai hoje não, dá um tempo aí. Quem sabe depois da manhã. A gente tem esse amor à vida. Né? E a morte, não é que a gente tenha medo da morte, a gente tem medo às vezes do sofrimento, né? De alguma coisa, e de se afastar da família. Mas o plano espiritual nos dá a informação clara que o medo maior é quando a gente vai voltar. Porque quando nós estamos lá e sabemos das provas que nós vamos enfrentar, das dificuldades que nós temos que enfrentar, a gente, às vezes, fica com dificuldade, né? Fica com dificuldade. Principalmente quem não tem, assim, não está num processo evolutivo maior, né? Mas chega um momento que não tem como voltar atrás. A necessidade de reencarne é a necessidade de progresso. E todos nós estamos num processo de progressão. Às vezes, ou até muitas vezes, estacionamos, mas realmente o nosso destino, como eu disse, é a perfeição, e é através aqui da reencarnação, em mundos de provas e expiações como a Terra, que nós temos que evoluir, que nós podemos evoluir. Então, voltar faz parte. Enquanto nós não nos purificarmos, enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros, nós vamos precisar de planetas como esse, atrasados na escala dos mundos. Mas é claro que à medida que nós formos evoluindo, nós podemos e vamos encontrar condições e ambientes melhores, né? Por isso que o grande prêmio para nosso esforço é realmente a gente poder ir aos poucos se aliviando, né, desses sacrifícios maiores, né, dessas provações maiores, né.
falaste em mundos. Existem outros mundos habitados, assim como nós? Eu te pergunto isso porque Jesus disse, e está lá na Bíblia, inclusive, que na casa de meu pai existem muitas moradas. Existem outros mundos materiais, digamos, semelhante à Terra, por exemplo? Existem esses exoplanetas, né, que agora a ciência tem se debruçado sobre isso, que são os planetas maiores, né, e não é que existam outros, existem trilhões de planetas, né? Então seria uma ignorância e um egoísmo nosso achar que Deus fez esse planetinha só habitado e o resto é um deserto, né? Então existem, né, e está-se cada vez mais próximo das provas concretas de vidas em outros planos, em outros planetas, né? Assim como tem vidas também em outras dimensões, né, que não necessariamente precisam de corpo físico. Nós ainda precisamos de um corpo físico, mas irmãos nossos mais evoluídos não precisam mais de corpo físico. Então eles estão em planetas muito mais, vamos dizer assim, depurados do que a Terra, né? Eu retorno ao mundo espiritual, ou seja, o meu corpo morre, certo? Vai para 7 palmos, hoje já não é mais 7 palmos, é bem menos, né? Para baixo da terra. Ou incineração. Ou incineração, né? Em eu chegando lá, como é que eu vou saber onde eu errei, como que eu errei, por que que eu errei? Como é que eu vou ficar sabendo disso? Ótima colocação, ótima pergunta. Bom, primeiro que quando nós deixarmos esse corpo físico, nós não vamos estar abandonados, né? Nós vamos ter os nossos mentores, nossos guias, aqueles espíritos afins que nos acompanham, né? Eles vão estar nos apoiando. Então nós não vamos estar sozinhos, né? Então, à medida que nós vamos nos desmaterializando, né? Nós passamos por aquele processo de confusão mental, que isso varia de ser para ser, né? Alguns demoram minutos, horas, meses, anos, até séculos, às vezes. Então depende do grau de, vamos dizer assim, de materialização, de apego, né? À medida que nós vamos nos libertando disso, nós vamos compreendendo a nossa consciência e nós vamos tendo acesso a tudo aquilo, né, que nós fizemos de bom, que nós fizemos que não foi tão bom, né? E nós mesmos vamos ser os nossos próprios juízes, né? Nós é que vamos dizer, poxa vida, eu tenho que refazer isso, né? Porque não adianta só o arrependimento, né? É preciso a reparação, né? Exatamente. Um exemplo simples, eu tô na sinaleira parado, vem alguém, me bate atrás. Me bateu atrás, eu levanto, ele vai dizer, pai, eu não vi, me desculpe, tá? Tchau. Não, para um pouquinho. Eu aceito a tua desculpa, mas nós vamos ter que reparar aqui. Exatamente. Tá certo. Então, esse processo de reparação é justamente aqui no planeta como a Terra, porque provas. O que são provas? São aquelas dificuldades para nós evoluirmos, né? Aquelas que fazem com que a gente, poxa vida, aprenda com elas. E o que são expiações? São reparações de erros passados. Então todos nós estamos em provas e expiações, uns mais e outros menos, né? Significa dizer que expiação não é pagamento, não é castigo. Não, é responsabilidade, né? É responsabilidade que nós mesmos pedimos, né? Porque aquilo na nossa consciência machuca, né? Brandão, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte. Muitas pessoas, de repente até nós, alguma vez ou algumas vezes já fizemos isso, que é reclamar de algumas coisas na vida, né? A gente participa, o Jorge Brandão, o Jader, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório ou recebemos o planejamento reencarnatório pronto? Depende da nossa condição evolutiva, né? Depende da nossa condição evolutiva. Se nós tivermos uma condição evolutiva razoável, boa, razoável, nós com certeza vamos participar. Porque nós já vamos ter essa noção das nossas necessidades, das provas que nós precisamos passar. Por exemplo, eu tive um problema com álcool, né? Eu quero superar isso. Então eu vou nascer numa família onde tem alguém que também é dependente e que tu vai ter uma prova ali para resistir.
Né? Mas tu vai consciente, tu lá, não, eu quero ir naquela família, né? Eu realmente quero isso. Então, e nós temos a capacidade. Agora, quando nós cometemos erros muito graves, nós temos muitas coisas a pagar, até uma palavra de Chico Xavier que eu acho que nunca mais esqueci quando eu li o que ele falou, que nós cometemos, Jader, ele disse, nós cometemos erros no atacado e pagamos no varejo. Ou seja, nós não temos às vezes condições de pagar tudo numa existência só, numa reencarnação só. Então nós vamos pagando aos poucos dentro das nossas possibilidades. Por isso que Jesus nos disse que Deus não coloca nos nossos ombros fardos maiores do que nós podemos suportar. Eu te perguntei o questionamento anterior, não esse último agora, sobre o nosso planejamento reencarnatório. O nosso protetor espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, né? Ele também participa disso para saber as nossas possíveis fragilidades aqui nesse mundo? Ele nos conhece muitas vezes melhor do que nós mesmos, né? Porque se nós não fizermos um trabalho profundo de autoconhecimento, né, nós às vezes não sabemos muitos defeitos que nós temos, né? E um dos defeitos, por exemplo, que a grande maioria de nós tem e que os espíritos inferiores se utilizam para nos derrubar, é o orgulho. Né? Porque tu tá conversando com alguém diz alguma coisa que não foi feliz, né? E aí vem tu vai deixar barato isso? Tá certo. Aí tu já começa a te arrepiar. Né? Na verdade, os mentores, aí, não, calma, né? Não foi feliz. Então, por isso, agora encaixa também no que nós estamos falando da questão do equilíbrio. Né? Porque se nós estamos em paz conosco mesmos, nós estamos equilibrados, né? Nós vamos raciocinar de uma maneira mais tranquila. Né? Agora, se nós não conhecemos as nossas emoções, os gatilhos que fazem disparar certas emoções, se nós não conhecemos os nossos defeitos, fica muito mais fácil para nós sermos marionetados pelo plano espiritual por espíritos mal intencionados. E o nosso mentor, ele só consegue nos ajudar se nós criarmos uma sintonia. Se nós mantivermos uma sintonia possível dessa comunicação. Por isso que estar em equilíbrio não é estar indiferente aos acontecimentos do dia a dia. Não é não sentir nada diante das coisas. É claro que nós sentimos. É claro que nós vamos sentir. Mas nós podermos administrar esses sentimentos. Né? Nós nos conhecendo, nós não vamos dar o poder para alguém aqui encarnado ou desencarnado de nos desestabilizar. Porque eu considero, Jader, eu acho que tu também, o que nós temos de maior patrimônio nosso é a nossa paz interior. E nós não podemos entregar a nossa paz assim de uma forma por alguém que fez alguma coisa, que nos provocou, entende? Não tem sentido. Né? Então, por isso a importância do nosso equilíbrio, buscar o equilíbrio. Né? Falaste aí em conhecer a si próprio. Mas como é que eu faço para me conhecer? Falaste em orgulho e conhecer a si próprio. Como é que eu vou fazer para me conhecer? Que é uma coisa muito difícil. Eu conheço muito mais os outros, conheço muito mais meu vizinho, meus colegas de trabalho do que a mim próprio. Mas como é que eu vou fazer para me conhecer? Certo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, 919, que Santo Agostinho dá uma dica muito, muito interessante, que é nós fazermos essa revisão diariamente. Por exemplo, antes de nós dormirmos, adormecermos, nós recapitularmos o dia. Será que nós agimos bem naquela situação? Será que aquela situação foi correta? Será que eu não poderia ter feito mais? Né? Será que eu agi bem? Né? Será que aquela oportunidade... Será que eu aprendi com aquilo ou fiquei recalcitando? Né? Então, essa recapitulação é muito importante, né, que a gente faça diariamente, se a gente quer realmente evoluir e se conhecer. Né? Porque
a todo momento a gente é provocado. Né? Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações e a gente recebe, às vezes, bombardeado, né, das situações que fazem com que a gente reaja. É claro, nós estamos muito, mas muito longe da perfeição. Mas o importante é que a gente saiba aonde nós queremos chegar. Né? Que nós tenhamos, né, um sentido maior para estar aqui. Conscientes desse sentido, né, por que eu estou aqui, tudo fica mais fácil. Exatamente, exatamente. Falasse uma palavra-chave. Conscientes do porquê estamos aqui. E é uma coisa extremamente difícil as pessoas saberem por que estão sofrendo, por que estão padecendo, por que existe a doença, por que existe o problema. É uma coisa muito difícil. E nós somos uns felizados, né, digamos assim, se é hora que eu posso usar essa palavra, em conhecermos os porquês através da doutrina espírita. Verdade. E é uma bênção, né? É uma dádiva a gente poder divulgar, né, Jader? Esse teu programa aqui é maravilhoso, porque assim, atinge um grande público, né? E a gente está aqui provisoriamente, vai ficar aí nas redes, vai ficar na internet. Bom, acho que isso é tão legal, tão bom, né? É da nossa natureza ajudar o próximo, né? Porque quando a gente está trabalhando pelo próximo, trabalhando pelo bem da humanidade, nós vamos ao encontro, né, de Deus. Sem dúvida. Né? Nós vamos ao encontro de Deus. Então é muito importante porque o exemplo do trabalho voluntário, como é importante um trabalho voluntário, como é importante, porque nesse momento nós esquecemos das nossas dores e nós verificamos outras dores e outras reações. Né? E dores maiores que as nossas. Muito maiores que as nossas. Né? Então, assim, é por isso que a nossa bandeira, né, do Espiritismo, da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há evolução. Porque nós estamos aqui para fazer o vestibular do amor. Né? É verdade. Jorge Brandão, meu particular amigo, o nosso programa chegou ao fim, mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Fica à vontade. Bom, eu gostaria de dizer, para finalizar, em primeiro lugar, agradecer, né, Jader? Quero te agradecer o convite, agradecer a todos que nos assistem, né, que estão nos prestigiando com a sua audiência, assistindo os programas. Dizer que a vida vale a pena. Né? E que por mais dificuldades que a gente tenha, elas vão passar. Elas vão passar. E que em momentos difíceis, né, que nós estamos aí à beira de perder o nosso equilíbrio, né, nós possamos ter a humildade de buscar ajuda. Né? As casas espíritas têm o atendimento fraterno. Né? Falo aqui do CVV 188, 24 horas, é gratuito. Profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, buscar ajuda é fundamental, porque nós vamos sempre precisar uns dos outros. Né? Então, buscar ajuda é um ato de coragem. E eu até esqueci, me desculpa, na apresentação do Brandão, dizer que o Brandão é um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida aqui de Santa Maria, número 188, ligação gratuita, certo? 24 horas, né, Brandão? Certo. Então, me perdoa, eu, na tua apresentação, me esqueci completamente de dizer. Tu vê, eu estou só com 39 anos, já estou esquecendo essas coisas importantes. Né? A gente é jovem. Imagina quando eu ficar velho, como é que vai ser. A gente é jovem, só que há mais tempo. É só que há mais tempo. Então, gente, repetindo, o CVV, Centro de Valorização da Vida, 24 horas, número 188, ligação gratuita. E com essa mensagem do Brandão, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, nos aproximando dos 10 anos agora em julho, né? Hoje nós estamos gravando o programa no dia 1º de abril. 1º de abril. Nosso dia. É nosso dia. Gente, quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Brandão, muito obrigado, meu irmão, por tu ter sentado nessa cadeira aí. Ele é humilde e não vai falar, mas eu posso falar. O programa já tem mais de 5 milhões de visualizações.
Tudo bem, tá? Obrigado pela propaganda. Tá? Merece. Gente, muito obrigado. Um abraço. Perdão, desculpa, eu fiquei tão... Esqueci de agradecer aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Um abraço, felicidade, saúde e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.